Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas antes da leitura, queremos pedir aos amados irmãos e amigos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, acessem o nosso Facebook e compartilhem esta mensagem com os seus contatos, pois alguém pode estar precisando ouvir esta palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? O preço da desobediência. Este é o título desta mensagem. O preço da desobediência. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a desobediência afasta o homem de Deus e, consequentemente, produz a morte. A desobediência, meus queridos irmãos, é a concretização do pecado. Assim sendo, qualquer desobediência à palavra de Deus é pecado. Queridos, não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado não tem tamanho. Pecado é simplesmente pecado. A desobediência tem um preço e todos nós sabemos disso, pois de uma forma ou de outra, todos nós já pagamos, e muitas vezes caro demais, pelo fato de termos sido desobedientes. E apesar de saber disso, queridos ouvintes, infelizmente, ainda assim, continuamos desobedecendo. O homem é desobediente desde o início dos tempos, ainda no Jardim do Éden. Infelizmente. Parece que nunca aprendemos. Parece que queremos apanhar sempre um pouco mais. Agimos como crianças que, sem medirem as consequências, continuam a fazer exatamente o que os pais dizem para não fazer. A palavra de Deus nos adverte para o perigo da desobediência. No entanto, insistimos em desobedecer. Mesmo tendo provado que a obediência é infinitamente melhor, continuamos desobedecendo e pagando as consequências. Deus quer a nossa obediência, meus irmãos. Porém, todos nós desobedecemos ao Senhor e logo precisamos da misericórdia dele para nos livrar do castigo. É por conta da desobediência do homem, meus irmãos, que Deus enviou Jesus ao mundo
para nos salvar. E agora, só é salvo da morte eterna aquele que se arrepende, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele nos ajuda a viver em obediência. Irmãos, além de várias advertências bíblicas, há diversos exemplos de como a desobediência gera a morte. Temos diversos exemplos de como a desobediência gera a morte. Destacamos da palavra de Deus 3 exemplos para nossa meditação. O primeiro exemplo é a famosa estátua de sal, mais conhecida como a mulher de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, versículos 17, o seguinte: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. É a palavra de Deus, queridos. Porém, a mulher de Ló morreu, pois ela desobedeceu a ordem de Deus e olhou para trás, se transformando imediatamente em uma estátua de sal. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem do Senhor e se transformou imediatamente em uma estátua de sal. Queridos irmãos, queridos amigos, aqui nós vimos, de acordo com o relato bíblico, que Deus deu uma ordem clara para Ló e sua família, pois por pura graça e misericórdia, eles seriam poupados da destruição de Sodoma e Gomorra. Ficou claro também, meus irmãos, que eles moravam ali, pois gostavam de viver em meio à prostituição e impureza sexual que aquele povo praticava. E também ficou provado que a mulher de Ló não queria ter saído daquele meio. Portanto, ela desobedeceu a ordem do Senhor de não olhar para trás e a consequência foi a morte. Queridos ouvintes, nos dias atuais, muitas pessoas estão se perdendo porque continuam com os corações voltados para as coisas materiais que este mundo mal tem oferecido, deixando as coisas de Deus em segundo plano, desagradando assim ao Senhor. A igreja tem trabalhado, a mensagem do Senhor tem sido pregada, o ide de Jesus está sendo praticado e as pessoas têm ouvido, mas continuam indiferentes, com os corações endurecidos, parados e olhando para trás,
desobedecendo a Deus, como fez a mulher de Ló. O segundo exemplo é a morte do primeiro rei de Israel, o rei Saul. A Bíblia diz o seguinte: então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Queridos irmãos, queridos amigos, quando lemos a história da vida de Saul, nos deparamos com inúmeras promessas de Deus para esse rei. Uma delas era que através da obediência de Saul para com Deus, Deus faria uma aliança com toda a casa de Saul, deixando sempre um descendente de Saul como rei de Israel. Porém, queridos irmãos, queridos ouvintes, Saul desobedecia a Deus constantemente, manipulando as ordenanças do Senhor para fazer tudo segundo a sua própria vontade. A grande frase, obedecer é melhor do que sacrificar, veio direto do trono de Deus, através da boca do profeta Samuel, quando este estava exortando o rei Saul. E a Bíblia diz que Samuel respondeu assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifícios? A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as suas melhores ovelhas. É a palavra de Deus, queridos. Deus quer obediência. Deus exige obediência do seu povo. Terceiro exemplo, queridos irmãos, queridos amigos, por último, o mais chocante de todos. Chocante, pois os dois primeiros exemplos se tratam de pessoas que ninguém usa como referência para a sua própria vida. São pessoas que usamos como exemplo de não fazer ou não seguir. Agora, a terceira pessoa que vamos citar aqui, meus irmãos, é o homem mais fantástico da Bíblia depois de Jesus. Ele escreveu o Pentateuco. Ele libertou o povo do Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Deus falou com ele face a face. E ainda teve a oportunidade de ver a Deus, mesmo que de costas. Moisés é o nome dele. Moisés. Sim, queridos, Deus já quis matar Moisés por causa da desobediência. A Bíblia diz que durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Depois os irmãos poderão conferir em Êxodo capítulo 4, versículo 24. Aí nós nos perguntamos,
e com razão. Porque Deus quis matar um homem tão fiel e tão usado por Ele. É incrível. Por que Deus quis matar um homem tão fiel e tão usado por Ele? No desenrolar do texto, queridos irmãos, vemos que após Deus tentar matar Moisés, Zípora, esposa de Moisés, pega uma faca afiada e vai circuncidar o filho deles. Naquela época, queridos ouvintes, Deus tinha uma aliança com o seu povo, onde todos os bebês homens deveriam ser circuncidados. Porém, podemos notar no texto que a esposa de Moisés não queria que ele fizesse isso com o seu filho, pois ela achava isso uma agressão à criança. Ela até chegou a chamar Moisés de marido sanguinário por causa da circuncisão. Porém, queridos irmãos, depois do menino ser circuncidado, Deus desiste de matar Moisés, pois assim ele havia obedecido à aliança que o Senhor tinha com o seu povo. Agora, depois de vermos que 2 pessoas morreram e uma não soa estranho Deus agir de maneira diferente em situações semelhantes de desobediência? Fica estranho, não é, meus irmãos? 2 pessoas morreram e uma não. Motivo: desobediência. Por que seria? Será que Moisés era o queridinho do Senhor? Não, meus irmãos, não se trata disso. Moisés não era o queridinho do Senhor. Queridos irmãos, queridos amigos, a grande diferença para Deus poupar Moisés ou qualquer um de nós da morte quando cometemos um ato de desobediência é que Moisés tinha um coração e uma disposição ao arrependimento e ao abandono do pecado. Deus conhece o nosso coração. Podemos garantir a vocês, queridos irmãos, queridos amigos, que Saul e a mulher de Ló não tinham essa disposição que até mesmo Ló teve. Deus conhece as intenções do coração humano. E Deus sabia que Moisés não tinha circuncidado seu filho por causa de sua esposa. Foi um ato de desobediência, mas o coração de Moisés estava pronto para se arrepender. Irmãos, o que queremos deixar como princípio aqui é que, em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus e aos seus mandamentos de forma inegociável e sempre. Agora, pois, se por nossa incapacidade de discernir, se pela nossa fraqueza ou por qualquer outro motivo acabarmos pecando e desobedecendo a Deus, o nosso coração deve se inclinar ao arrependimento o mais rápido possível, assim como o coração do rei Davi se inclinava.
Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, todos nós sabemos que a graça e a misericórdia de Deus são acessíveis e disponíveis, mas não podemos fazer delas uma desculpa para pecarmos ou sermos rebeldes. E como conclusão desta mensagem, queremos deixar para todos nós o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Amém? E que Deus assim nos abençoe.